Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso Deus vivo. Deus abençoe poderosamente a sua vida e também a todos da sua casa. Muita luz para você, muita paz e muita luz para você, para Deus e também para todos da sua casa. Uma semana de vitória e de inúmeras bênçãos. Glória a Deus, hoje é segunda-feira, toda segunda-feira nós intercedemos especialmente pela vida profissional, empresarial e financeira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Como eu já disse, você que está me assistindo, seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus abençoe. Se você está me assistindo pelo canal no YouTube, canal Denison Souza pelo YouTube, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e também deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Para que assim a plataforma possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Possa recomendar para as pessoas esse vídeo. Para que esse vídeo venha a ser relevante para a plataforma. Então, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Você que está me assistindo pelo Facebook, Denison Souza, se você não me segue, tem a opção de você me seguir. Ative o sininho também, tá bom? Aqui embaixo, se eu não me engano, é aqui embaixo também. Você que está pelo Facebook, tem a opção de você me seguir, tá? Eu não sei se é aqui ou aqui em cima, eu esqueci agora. Mas tem a opção de você me seguir e de você ativar o sininho para receber notificações, tá bom? Quero pedir a você que já compartilhe essa live, esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas, tá bom? Jesus Cristo ele disse assim: se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão de profeta, tá bom? Então eu estou aqui na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho para abençoar a sua vida. Mas tem mais pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E nesse momento eu te peço para que você venha ser um canal de bênçãos. Abençoe vidas compartilhando essa live, tá bom? Compartilha aí com 7, com 10 ou se não com 12, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero nesse momento pedir a você que abra no livro de Joel, tá bom? Velho Testamento. Livro de Joel é onde eu vou estar ministrando a palavra. E como eu disse, hoje é segunda-feira. E toda segunda-feira nós intercedemos pela vida profissional, empresarial e financeira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada, tá bom? Abra aí no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo de número 3. Tá bom? Livro de Joel. Eu vou começar pela palavra, tá? Depois do momento da palavra a gente clama, tá bom? Eu já ia começar já clamando, invocando a Deus, mas nós vamos começar com a palavra, tá bom? Vamos começar com a palavra, para Deus edificar aí a sua fé, tá bom? Joel capítulo 3. Deixa eu pegar aqui a outra Bíblia. Joel capítulo 3, onde eu vou fazer a leitura da palavra. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Bom? Joel capítulo 3, onde eu vou fazer a leitura da palavra. Tá bom? Você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe poderosamente. Vamos lá? Livro do profeta Joel. Só para você poder se achar aí, para você poder achar, o livro de Joel fica um pouquinho antes, é bem no finalzinho do Velho Testamento, tá bom? Se você for, por exemplo, pegar no livro de Malaquias e for voltando, tem aí Zacarias, a gente tem Ageu, a gente tem também Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, e aí depois vem livro de Obadias, Amós e depois vem Joel, tá bom? Por exemplo, quase depois no meio da Bíblia, você tem o livro de Salmos, aí vai passando, Salmos, depois de Salmos vem
Provérbios, Eclesiastes, depois vem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois de Daniel, Osés, passou Osés, vem o livro de Joel, tá bom? Livro do profeta Joel, capítulo 3. Vamos lá? No finalzinho da ministração eu vou estar orando, intercedendo pela vida profissional, financeira. Falando em orar, faz o seguinte, pega uma folha de papel em branco, tá bom? Caso você queira participar do propósito às segundas-feiras, é simples. É só pegar uma folha de papel em branco, pega uma caneta, cadê a caneta? Pega uma caneta, tá bom? Pega uma folha de papel em branco, pega uma caneta, e aí você vai escrever assim, ó, proverá. Na primeira linha você vai escrever proverá. Projeto de vida e esperança de renda alcançada. Você pode escrever só essa frase, a frase proverá. Proverá, tá bom? Aí abaixo da palavra proverá você vai escrever o seu nome por completo. E abaixo do seu nome você vai escrever tudo aquilo que você quer que o Senhor faça pela sua vida profissional, empresarial e financeira. Você pode escrever assim, por exemplo, Senhor meu Deus e meu Pai, venho por meio deste pedido de oração te solicitar que o Senhor venha me abençoar na minha área financeira, no meu trabalho, enfim, você vai escrever segundo aquilo que estiver aí no teu coração, tá bom? E aí você vai pegar esse pedido de oração por escrito, você vai apresentar a Deus pela manhã assim que você acordar e à noite antes de você dormir, tá bom? Isso é uma forma de você exercitar a sua fé. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. E Jesus Cristo ele disse, o teu Pai que te vê publicamente te recompensará. Então você precisa agir a sua fé. Tem gente que fica assim, Deus sabe, né? Deus sabe, no tempo de Deus. Tem coisas que tem a ver com o tempo de Deus, é verdade. Tem coisa que está dentro daquilo que Deus já pré-estabeleceu. Entendeu? Tem coisas que realmente é no tempo de Deus. Mas tem coisas que não é no tempo de Deus, não. Tem coisas, por exemplo, existem problemas que se encontram na sua vida profissional, financeira, empresarial, né? Assim como na saúde, no casamento, em outras áreas, né? Em outras áreas. Assim como existem problemas permanentes na vida física, na vida emocional, na vida amorosa, na vida familiar, na vida espiritual, que é a principal de todas, né? É a principal de todas. Assim como existem problemas em outras áreas, na vida profissional, empresarial e financeira também não é diferente. Tem gente que fala assim, eu peço a Deus saúde e o quanto prosperar e avançar materialmente, eu corro atrás e conquisto. Beleza, é verdade, a Bíblia fala, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão, né? Comerás o pão de cada dia. Porém, a Bíblia fala que a bênção do Senhor é que enriquece e da qual não traz dores. Aí a pessoa ela quer fazer as coisas na força do seu braço, sabe o que acontece? Ela até conquista, mas chega ali na frente ela perde, entendeu? Você precisa ter Deus como sócio, essa que é a verdade. Aliás, eu me incluo nisso também, né? Nós precisamos ter Deus como o quê? Como nosso sócio. É que nem Jacó. Jacó fez um voto com Deus. Você conhece a história de Jacó? Jacó foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Deus, ele fez um pacto com Deus, ele fez um voto com Deus. Você está entendendo? Então, faz isso. Pega uma folha de papel em branco, como eu disse, escreve a palavra proverá. Abaixo da palavra proverá você vai escrever o seu nome por completo. E abaixo do seu nome você vai escrever todas as áreas, não, mas essas 3 áreas, né? Vida profissional, empresarial, você que trabalha por conta própria, você que é empreendedor, ou você que queira ser empreendedor, né? Você que está aí, sabe, já está saturado, você não quer saber mais de trabalhar para os outros, você quer trabalhar para você. Então, se você quer trabalhar para você, então fica essa dica para você. Faz o propósito com Deus, tá bom? Às segundas-feiras, toda segunda-feira, ou nesse horário de meio-dia, ou num horário alternativo, 8 da noite, vou estar aqui orando, intercedendo pela tua vida, né, profissional, empresarial, financeira. E aí você vai apresentar o seu pedido de oração todo dia. Jesus Cristo, ele disse, e Deus não fará justiça.
Lembrando que nós estamos no propósito do venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Jesus Cristo, quando ele falou venha a nós o teu reino, em outras palavras, venha o teu governo, venha o teu domínio, que o teu domínio seja sobre nós, que o Senhor domine, que o Senhor reine sobre nós, seja feita a tua vontade assim na terra, e quando fala na terra, está se referindo a todas as áreas da nossa vida, né? E no caso, hoje, por ser segunda-feira, como eu disse, nós intercedemos, nós oramos pela vida profissional e financeira. Então, quando fala, venha a nós o vosso reino, em outras palavras, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial. Entendeu? Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então você que quer a vontade de Deus para a tua vida, vontade essa que é boa, agradável e perfeita, fica aqui, como eu disse ainda há pouco, fica aqui essa chamada para você. Faça conosco esse propósito, tá bom? O propósito do Proverá, toda segunda-feira. E aí você vai apresentar o seu pedido de oração por 7 segunda-feiras. 7 segunda-feiras. Você pode até marcar assim, ó. Marca assim, ó. Marca um X, primeira semana, coloca assim, escreve, coloca o número 1, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Você pode até fazer, tipo, marcar um X assim, ó, primeira semana, um X, segunda semana, entendeu? Para você ter um controle, aí a respeito do teu propósito. Aí quando completar 7 segunda-feiras, você queima o seu pedido de oração, tá bom? Você queima o seu pedido de oração e aí depois você escreve um novo pedido de oração. Quanto a mim, eu vou estar orando por você. Manda o teu nome para cá, tá bom? Deixa aí nos comentários, tá? E aí eu vou estar pegando o seu nome, vou tomar nota do seu nome e vou estar apresentando a Deus manhã, tarde, noite, pelas madrugadas. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra? Quero ir para a palavra nesse momento. Livro de Joel, livro do profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo de número 10. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. E aí, está se sentindo fraco? Está se sentindo fraco? Está se sentindo desanimado? Está se sentindo aí, sabe, para baixo? Poxa, eu vou confessar que eu estou me sentindo para baixo. Eu estou desanimado com a minha vida financeira, sabe? É tanta conta para pagar. É tanto problema. É tanta problema para resolver. É tanta coisa que está engavetado, tantos projetos engavetados. Falando em projeto, né? Quando eu falei para você escrever o pedido de oração aí, escrever o seu pedido de oração, Proverá significa projeto de vida e esperança de renda alcançada. De repente você está aí com os teus projetos aí engavetados. Talvez você esteja aí se sentindo desanimado, se sentindo fraco. Mas Deus, ele manda te dizer por meio dessa palavra aqui, ó. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas. Ou seja, daquilo que você usa como ferramenta para fazer o plantio, Deus está dizendo, forjai, ou seja, transformai em espadas. Transformai em espadas das vossas enxadas, ou seja, transformai as vossas enxadas em espadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, já declare nesse momento, eu sou forte. A palavra ela tem poder, você sabia? Tem gente que fica confessando derrota. Tem gente que confessa derrota. Tem gente que fica que nem o povo lá de Israel no deserto. Você conhece a história, né?
O povo de Israel ficou no deserto cerca de 40 anos. Sendo que o tempo que eles levariam do Egito até Canaã seria um tempo aproximadamente de 11 dias. Se eu não me engano é isso. Entendeu? Seria um tempo curto, não seria um tempo muito longo, não seria um período longo do Egito até Canaã. Mas eles levaram 40 anos para chegar até Canaã. Aliás, eles, vírgula, né? Porque só entrou Caleb e Josué. Porque toda aquela geração que saiu do Egito rumo a Canaã, todos eles morreram no deserto. Mas sabe por que eles morreram no deserto? Por causa da reclamação, da murmuração. Então você vê, né? A palavra, ela tem poder. Tem poder. Dependendo do que o marido fala para a esposa ou o que a esposa fala para o marido, né? Vai machucar e muito, né? Já ouviu aquela frase? Eu preferiria levar um tapa de você do que ter ouvido essa palavra que você me falou. Mas é verdade, a palavra ela tem poder. E Deus ele manda te dizer aqui por meio dessa palavra aqui, ó. Joel capítulo 3, versículo 10, parte B. Parte final do versículo. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Glória a Deus. Nós vamos nos aprofundar mais nessa palavra. Mas agora, nesse momento, antes de dar continuidade à ministração dessa palavra, eu quero orar. Eu quero orar para que Deus venha com espírito de revelação. Por isso, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, permaneça em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, será nesse momento ministrada a esta pessoa que talvez esteja se sentindo fraca, desanimada para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para a sua vida empresarial. Meu Deus, eu quero nesse momento que nesse instante o Senhor venha com a revelação da tua palavra. Por isso, meu Deus, fala conosco por meio da sua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir somente a tua voz por meio da tua palavra. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra. Vem com a tua palavra de prosperidade. Vem com a tua palavra de bênção. Da bênção da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto. E produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós, como eu já disse, a bênção do Senhor, a bênção da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. O Senhor vai falar contigo, aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que transformou água em vinho, ele vai falar contigo a partir de agora. Por isso, tenha os teus ouvidos abertos, esteja atento ao que o Senhor tem a falar ao teu coração. Para Deus, permaneça até o fim, que Deus vai falar muito contigo por meio da palavra. Livro do profeta Joel. Diz aqui a epígrafe, né? Eu sempre gosto de ler a epígrafe. A epígrafe, se você não sabe, é a parte escrita em negrito. Eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas é a parte que está escrita em negrito.
essa parte aqui escrito em negrito, é a parte que fica acima do capítulo. O capítulo, você sabe, né? É o número maior. Os números menores, em seguida vem as palavras, são os versículos. Então, o número maior é o capítulo, é referente ao capítulo, e a palavra, né? A frase que tem em cima do capítulo é epígrafe, ou seja, é o título do capítulo. Ou seja, é aquilo que se refere ao assunto que está sendo falado naquele capítulo. E o capítulo aqui do profeta Joel capítulo 3, está escrito assim, ó, a epígrafe, né, o título: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Eu já quero adiantar aqui para você o significado da palavra Israel. Israel quer dizer campeão de Deus, quer dizer príncipe de Deus, quer dizer vencedor de Deus. E o título, né, a epígrafe, está dizendo aqui: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. E aí, como é que nós podemos aplicar isso para a vida profissional, empresarial, para a vida financeira? Porque ele está dizendo aqui, os juízos está no plural, né? Os juízos, não é o juízo, mas os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel estava sendo atacada. A nação de Israel estava sendo atacada. A nação de Israel estava cercada por inimigos. Cercada. E diz aqui a palavra que Deus, ele veio com juízo. Com juízo não. Ele veio com juízos. Porque está escrito no plural. Juízos de Deus sobre as nações inimigas. Então Israel estava sendo atacado pelos inimigos. Os inimigos estavam ali em volta de Israel, querendo destruí-los. E Deus ele tomou a frente. Deus ele tomou a frente. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus ele tomou a frente. E o próprio Deus fala na sua palavra, né? Operando eu, quem impedirá? Talvez você esteja cercado, a ponto de ser destruído. Talvez destruído pela concorrência, você que tem aí seu negócio próprio. Talvez pessoas maliciosas querendo te prejudicar. Talvez os teus inimigos sejam as dívidas. Talvez sejam os bancos, né? Talvez você esteja recebendo aí muita cobrança. Talvez seja um agiota. Tem gente que recebe ameaça de morte. Se a pessoa ela não pagar, né, ela vai pagar. Se ela não pagar o que está devendo, ela vai pagar com a vida. Existem pessoas vivendo situação assim, financeiramente falando. Se ela não pagar, ela perde a vida. Às vezes a pessoa ela tem que fugir de onde ela mora, porque ela está devendo. Então, a epígrafe, né, o título está dizendo: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Então, temos aqui duas coisas no capítulo 3 do profeta Joel. Primeiro, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Segundo, Israel será restaurado. E qual é o significado de Israel? Campeão de Deus, príncipe de Deus, vencedor de Deus. E é interessante essa palavra, né? Vencedor. O que é vencedor? Vencedor é aquele que vence a dor. Vence a dor. Vencedor. Aquele que vence a dor. Aquele que vence o sofrimento, que vence a dor. E o povo estava ali, cercado. Cercado. Eu quero ler aqui para você. Joel capítulo 3, versículo 1. Por enquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro. Tem gente que está como prisioneiro. Eu não sei se é o teu caso. Talvez você esteja assim. Cativo, preso a uma dívida.
uma dívida impagável. Talvez você esteja prisioneiro a uma situação, por exemplo, de você quer avançar, você quer progredir, você quer evoluir, você quer, enfim, mas você percebe que tem uma barreira. Você percebe que quanto mais você trabalha, mais você não vê resultado. Menos você vê resultado. Mais você vê, não, menos você vê resultado. Você trabalha e você não vê resultado. Aí talvez você diga assim, mas nós estamos vivendo uma crise, acabamos de sair de uma pandemia, tem lá na Europa lá aquela guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso está afetando a economia a nível mundial. Nós aqui no Brasil estamos sendo afetados por essa guerra que está havendo lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia. Mas se eu falar para você que tem pessoas que estão faturando, tem gente que está, arrebentando financeiramente. Tem pessoas que estão na crise prosperando. Tem pessoas que na crise estão avançando. Então a questão não é se é o presidente. Aí eu vou falar agora aqui de política, tá? Só não vou falar de candidato, né? Mas independente do presidente nos próximos 4 anos, independente de quem seja o governador, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o governador se reelegeu. Mas se fosse outro governador, independente se é governador do partido A, B ou C, se é da direita, não importa. Quem governa a tua vida, a minha vida, é Deus. É Deus quem governa, é Deus quem prospera. É Deus que faz com que a bênção esteja nos celeiros, esteja na despensa, esteja nas mãos. É Deus. É Deus. Você acha que Deus depende? Você acha mesmo que Deus ele depende do presidente, do governador, do prefeito para te abençoar financeiramente? Você acredita mesmo nisso? Deus ele é... Poxa, o presidente, o governador, o prefeito não se comparam a Deus, não. Aliás, não tem nenhum ser humano que se compare a Deus, porque nós somos criaturas e Deus é o Criador. A palavra diz que não há nada que o homem receba que não venha do alto. Quer ver um exemplo? Profeta Elias. A terra de Israel estava por 3 anos e meio sem chuva. Imagina uma terra por 3 anos e meio sem chuva. Imagina aqui o Rio de Janeiro. 3 verões seguidos sem ter água. Meu Deus, vira essa boca para lá, pastor. Eu estou aqui conjecturando, mas que Deus nos livre. Que Deus nos livre de acontecer isso. Mas imagina tal situação. Ficar 3 anos sem haver água. Foi o que aconteceu com Israel no tempo de Elias. Por 3 anos não houve chuva. Grande foi a fome, muita fome, houve muita fome naquele tempo. Porém, Deus ele não deixou faltar nada a Elias, Deus não deixou faltar a viúva. A palavra diz que Elias chegou para uma viúva e falou assim, o que você tem aí para comer, para me oferecer, para matar a minha fome? Aí a mulher falou assim, poxa, eu só tenho um pouco aqui de farinha, sabe? Só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho aqui de azeite, sabe? Só tem um pouquinho de farinha de azeite, profeta. Só um pouquinho. Você só tem um pouquinho? E o que você pretende fazer com essa farinha, com esse azeite? Eu pretendo fazer um bolo, e aí eu vou comer e o meu filho também, em seguida vamos morrer. Aí o profeta chegou para a mulher e falou para a viúva, faz o seguinte, você vai fazer o bolo que você disse que iria fazer. Mas primeiro prepara o bolo para mim e depois você faz o bolo para você e seu filho. Sabe o que aconteceu? Estou resumindo a história. A mulher, ela obedeceu a palavra do profeta. Ela fez o bolo primeiramente para o profeta e depois ela fez um bolo para ela e também, para o seu filho, ela e o seu filho comer. E nos diz a palavra que não faltou nem farinha e nem faltou azeite na casa
da viúva. Por quanto tempo? Por 3 anos e meio. Ou seja, em todo o período da crise, Deus não deixou faltar o alimento na mesa daquela mulher, na despensa daquela mulher. Aquela mulher foi sustentada por Deus. Então, quem te sustenta não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é quem quer que seja aqui da terra. Jesus Cristo, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Apesar de ele estar lá nos céus, apesar do teu Pai estar lá nos céus, mesmo ele estando nos céus, ele envia os anjos dele para te socorrer, para te livrar da prisão financeira, da prisão das dívidas, da prisão da miséria, da prisão, sabe, do atraso de vida. Ele te livra, porque ele é o Deus provedor. O Criador dos céus, o Pai nosso, ele é o Deus provedor. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, ele fala na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem gente que fica preocupado com o amanhã. Nunca ouviu aquela frase, não? O amanhã a Deus pertence. Vive o hoje, o agora. Não fica preocupado, não. Não é que você não deva se preparar. Jesus Cristo, ele fala, né? Ele fala que a gente deve ter um planejamento. Jesus Cristo, ele fala: quando fores fazer uma obra, por exemplo, a gente está com obra aqui. Eu tenho tudo anotado. Já está tudo no esquema, tudo esquematizado. Está entendendo? Jesus Cristo, ele fala: quando fores fazer uma obra, sentai e anotai. Faça a anotação. Calculai. Para que não aconteça de quando começar uma obra, não acontecer de você não dar continuidade. Enfim, não acontecer de você parar a obra, ficar ali pela metade, quem passar, ficar zombando. Ah lá, começou e não terminou. Então, você precisa crer no teu Deus. Ele não é só o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele é Pai. Deus, ele é o quê? Deus, ele é Pai. Deus, ele é Pai. Jesus Cristo, ele disse assim: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? A tudo aquilo que a ele lhe pedir, e o Espírito Santo. Vos dará o Espírito Santo e tudo mais que a ele lhe pedir. Então, se você está vivendo uma situação como essa aqui, ó, continuando aqui a leitura, estou em Joel capítulo 3, versículo 1. Por enquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei. Então Deus está falando contigo. É tempo de eu remover as tuas dívidas. É tempo de eu fazer com que você avance, você prospere. Independente de quem ganhe na esfera federal, para presidente. Lembrando que presidente, ele não manda no país sozinho, né? O presidente não é monarca. Em cada estado tem um governador e em cada cidade tem um prefeito. E aí diz aqui a palavra aqui, ó: por enquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Judá significa louvor. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Ou seja, o lugar que tinha nome de louvor, que é Judá, e Jerusalém, que tinha um significado de lugar de paz. No caso, estava faltando para eles o louvor e estava faltando para eles o que? Paz. Eles não tinham paz e eles não tinham louvor. Eles não tinham louvor e eles não tinham paz. Eles estavam vivendo em tristeza. Por quê? Porque eles estavam presos.
Mas Deus ele fez uma promessa. Por enquanto, eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá, de Jerusalém. Versículo 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Esse vale de Josafá é o vale da decisão. É o vale da decisão. E já você vai entender essa palavra, né? Vale da decisão. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E o nome Josafá significa onde o Senhor julga. Esse é o significado. Aonde o quê? Onde o Senhor julga. Esse é o significado de Josafá. Onde o Senhor julga. E ali com elas o quê? As nações inimigas de Israel. Entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. Lembra que eu falei para você que Israel significa o quê? Vencedor de Deus, príncipe de Deus, campeão de Deus, aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus. E Deus ele está falando aqui por meio dessa palavra. Eu entrarei em juízo por causa do meu povo. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, ou seja, ao vale da decisão, ao vale aonde eu estarei julgando essas nações. Sabe o que eu entendo dessa palavra? Deus está dizendo o seguinte: já estou eu julgando aqueles que estão servindo como o quê? Como que estão vindo contra você como inimigos. Estou eu entrando em juízo contra os teus inimigos. Os teus inimigos. Quais são os teus inimigos? As dívidas? A inveja? Você está sendo muito invejado? Está sendo muito invejada? Deus está dizendo, eu estou entrando em juízo contra aqueles que estão com um olhar de inveja, um olhar de cobiça. Tem gente que fala, né, que a inveja ela é pior do que macumba. Você está sendo invejado e não sabe. Aliás, eu acredito que não exista um ser humano na face da terra que não é vítima. Se não foi, está sendo, ou se não está sendo, um dia será. Não existe ser humano na face da terra que não é invejado por outros seres humanos. Ou invejado pelo diabo, né? Porque, na verdade, por detrás do invejoso, quem está é o próprio Satanás, é o próprio mal, é o próprio espírito maligno. Mas Deus está dizendo, eu entrarei em juízo por tua causa. Eu vou entrar em juízo por tua causa. E vou fazer de você o quê? Meu vencedor, minha vencedora, diz o Senhor. Deus está falando contigo por meio dessa palavra. Eu vou entrar em juízo. Eu vou entrar em juízo contra os que te invejam. Contra aqueles que te impedem. E tem gente que só serve para isso, né? Só serve para pedra de tropeço. Só serve para atraso de vida. E Deus está dizendo, eu vou entrar em juízo. Entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. Israel significa o quê? Campeão, vencedor de Deus, lutador de Deus. É por isso que no versículo 10 o próprio Deus ele fala, diga ao fraco que eu sou forte. Então você tem que começar a declarar isso. Começar a declarar isso. Eu sou forte. Eu sou forte. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada. Porque Deus é comigo. Deus é comigo. Então, se Deus é comigo, nada vai me abater. Porque as coisas vêm mesmo para nos abater mesmo. O diabo, ele vem. O mal, ele vem. Ele vem para nos abater, ele vem para nos colocar para baixo. Mas Deus, ele tá dizendo para você por meio dessa palavra. Declare, profetize. Abra a tua boca e profetiza. Ao teu respeito, eu sou fraco, fracos são os meus inimigos, fracos são os meus adversários,
Fraco é o diabo e os seus demônios diante de mim, porque em Deus eu sou forte, eu sou inabalável. Ninguém pode me parar. Se Deus é comigo, ninguém pode me parar, ninguém pode me deter, ninguém pode me impedir de prosperar, de avançar, de ser cabeça, de ter muito para emprestar e não pegar emprestado, de estar por cima ao invés de estar por baixo, de estar em meio aos príncipes ao invés de estar no monturo, no lixo, na miséria. É isso que você tem que começar a profetizar ao teu respeito. É isso que Deus está falando por meio dessa palavra. Diga ao fraco que eu sou forte. Eu sou forte. Em Deus eu sou forte. Em Deus eu sou forte. Em Deus eu sou forte. Aí olha só o que diz aqui a palavra. Joel capítulo 3, versículo de número 2, parte final do versículo. A quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então a palavra está dizendo que os inimigos de Israel estavam o quê? Espalhando o povo, botando o povo para ser disperso. Diz aqui, ó, repartindo a minha terra. Ou seja, eles estavam tomando parte por parte da nação de Israel. Aí diz aqui o versículo 13, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por um vinho para beberem. Ou seja, até as crianças estavam sendo comercializadas, vendidas. Versículo 4, estou em Joel capítulo 3, versículo 4. E também, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia? É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Deus está dizendo assim, é assim que vocês estão retribuindo? É assim que vocês estão agindo contra o meu povo? É assim que vocês estão agindo contra o meu eleito, contra o meu escolhido? É assim que vocês estão agindo? Então, da mesma forma que vocês estão fazendo com o meu povo, eu irei fazer com vocês. É a lei da semeadura, né? Aqui se faz, aqui se paga. Versículo 5. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos, ou seja, as nações inimigas estavam invadindo Jerusalém, invadiram Judá e foram lá, pegaram o ouro, pegaram a prata, pegou tudo de precioso lá do templo de Deus. E Deus está falando, vocês vão pagar por isso. Vocês vão pagar por isso. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos. Versículo 7. E eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Ou seja, Deus está falando, vocês vão pagar. Isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Deus está falando por meio dessa palavra. Quem te prejudicou, pode ter certeza, não vai ficar assim não. O próprio Deus, ele diz na sua palavra, minha é a vingança, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, te prejudicou, te deu uma volta, te deu um calote, comprou e não pagou, pode deixar que essa pessoa, ela vai pagar. Ela vai pagar. Eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça, diz o Senhor. Eu vou fazer justiça. Versículo 8. Joel capítulo 3, versículo 8. E venderei os vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, e os venderão aos de Seba, a uma nação remota, ou seja, uma nação distante, porque o Senhor o disse. O Senhor o disse. Ou seja, o Senhor profetizou. E você sabe, né? Quando Deus fala, Deus faz. Deus não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 9. Proclamar isso entre as nações.
santificai uma guerra, suscitai os valentes, chegam-se e subam todos os homens de guerra. Então é uma convocação. Deus está fazendo uma convocação. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra. A palavra santificar quer dizer separar, tornar para uso exclusivo. Santificai uma guerra, suscitai os valentes, despertem os valentes, chegue-se, subam todos os homens de guerra, os que são de guerra, chamem os homens de guerra. Aí diz aqui o versículo 10, que foi o versículo da leitura inicial. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco. Diga o quê? Diga o fraco. Eu sou forte. Sabe o que isso aqui significa? Essa palavra aqui? Aqui está dizendo, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Em outras palavras, você estava agindo de maneira muito pacífica. E calma aí, Deus não está falando para você sair na mão com ninguém, não. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade, que age aonde? Nos lugares celestiais. A nossa luta é espiritual. É uma luta espiritual que nós temos, e as pessoas que se levantam contra você, elas são cavalos do diabo. São pessoas, sabe, dignas de pena. Cavalos do diabo. São almas que precisam ser libertas do cativeiro de Satanás. Enquanto elas estiverem, sob influência do diabo, com certeza vai te invejar, vai querer fazer o mal. Você está compreendendo? Vai querer ficar torcendo para você quebrar, para que teu negócio quebre. Ou então é um colega de trabalho, querendo que você seja mandado embora para ter a oportunidade de receber o cargo de encarregado, Você está compreendendo essa palavra? Então. Mas Deus aqui nessa palavra está dizendo o seguinte, se você estava tendo uma atitude pacífica, agora é hora de você guerrear. E você guerreia como? É através da oração, é através do jejum. Uma coisa que eu falo muito aqui pelo ministério, quando eu estou ministrando, jejum. Você precisa ir para o jejum. Você precisa consagrar a tua vida. Você acha o quê? Que é só você pegar a enxada e ficar só virando a massa? Você acha o quê? Que é só você pegar um produto e vender para você alcançar de Deus a prosperidade que Ele quer para a tua vida? Não vai você para o joelho não para você ver. A palavra, eu quero mostrar aqui para você aqui, e nós já estamos indo para o final dessa mensagem para nós orarmos, tá? Olha o que diz aqui a palavra aqui, livro de Salmos. Vamos aqui no livro de Salmos. Olha só o que diz aqui a palavra. Livro de Salmos. Veja só. Livro de Salmos. Salmos de número 127. Salmos de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vamos lá. O cara é pedreiro. Deus, me dá saúde. Beleza. Não está errado não, tem que pedir Deus saúde mesmo. Mas achar que só na força do braço a coisa vai prosperar é um ledo engano. Puro engano. Pessoa que pensa assim está se iludindo. Pessoa que pensa assim, ela está se iludindo. Porque a palavra diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, o cara é pedreiro, o cara está edificando, o cara está se dedicando, trabalhando.
Mas ele não está tendo resultado. Ele não está tendo resultado, ele não está tendo êxito no seu ofício, no seu trabalho. Pode ser um eletricista, pode ser um pintor, pode ser um vendedor, alguém que venda perfumes, sei lá, sabe-se lá, tem tantas maneiras, né, da pessoa empreender, Talvez a pessoa está esperando uma promoção de trabalho. A palavra está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem gente aí que trabalha aí de vigilante, né? Está esperando uma promoção. Mas a palavra está dizendo, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode estar armado, ó. Pode estar armado até os dentes, armado, pesadão, como diz aqui no linguajar dos cariocas, né? Pode estar pesadão, armado até os dentes. Se Deus não guardar, não tem essa. Pode estar com blindadão, não adianta, vai perder. Tá entendendo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2, estou em Salmos, de número 37, verso 2. Inútil, veja, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, acordar muito cedo e dormir muito tarde. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde da noite, muito tarde. Comer o pão de dores, ou seja, o pão, ó, com muita dor. A pessoa chega do trabalho toda arrebentada. Comer o pão de dores, pois assim dá a ele. Ele quem? Deus. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, enquanto a pessoa ela dorme, Deus está trabalhando por ela. Mas por que Deus está trabalhando por essa pessoa? Porque essa pessoa tem compromisso com Deus. Porque essa pessoa ela tem o quê? Compromisso com Deus. O título, né, a epígrafe do livro de Salmos diz aqui, ó, segurança, prosperidade e fecundidade vem o quê? Vem somente de Deus. Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Se você tem uma aliança com Deus, se você é assim com Deus, tudo prospera, tudo progride, tudo avança. O espírito do atraso sai do teu caminho, sai da tua vida. Deus arranca o espírito do atraso. O que é o espírito do atraso? É aquele espírito que impede da pessoa estar lá. A pessoa já era para estar com a vida dela lá na frente. Lá na frente. Mas a vida da pessoa está o quê? Parada, estagnada. Aí a pessoa fala, mas é a pandemia, mas é a guerra. Aí vai dizer que a culpa é do presidente que foi eleito da direita. Não, a culpa é do presidente que foi eleito da esquerda. Ou então vai dizer, não, a culpa é do governador. A culpa é do... A Bíblia fala do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Você sabe o que é pecado? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. E o que é errar o alvo? Errar o alvo é o seguinte, o que tem a ver alvo? O alvo tem a ver com propósito. Você precisa, por isso que eu falei, né? Propósito, ó, pega uma folha aí, ó, escreve, propósito. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é cometer um deslize, é cometer um erro. Errar é humano, insistir, desculpa a expressão, mas é a mais pura realidade, né? É burrice, é tolice. Errar é humano. Se a pessoa ela não faz uma aliança com Deus, se a pessoa ela não assume um compromisso com Deus, mas um compromisso mesmo, compromisso sério. Se a pessoa assume um compromisso sério com Deus, Deus prospera, Deus guarda, Deus protege. Não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem olho grande, não tem inveja que prevaleça. Você está entendendo?
Então, voltando para o livro de Joel, para nós terminarmos aqui, para em seguida orarmos. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Versículo de número 11. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos, o Senhor faze descer ali os seus fortes. Quando fala faze, né, os seus escolhidos, né? Ó Senhor, faze descer ali os seus fortes. Em outras palavras, faz descer para o campo de batalha os fortes. É como eu sempre falo, né? É guerra, é guerra. Você não pode baixar a guarda, não. Versículo 12. Move-se as nações e subam ao vale de Josafá. Josafá significa onde o Senhor julga. Move-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali o quê? Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Deus está falando. Batalha, guerreia, não baixa a guarda, não. O diabo quer isso, o diabo quer que você baixe a guarda. Os que são do diabo, que fica torcendo para você cair com a cara no chão, para que você venha falir, para que você fique na miséria. Você acha que não tem gente que te inveja, não? Tem gente que te inveja, tem gente que te inveja na vizinhança, tem gente que te inveja no seu local de trabalho, tem gente que te inveja na igreja, até dentro das igrejas. Até porque dentro da igreja tem joio e tem trigo, né? Tem ovelha e tem bode. Aliás, em tudo quanto é lugar tem ovelha e bode. Tem quem é da luz, quem é das trevas, quem é invejoso, quem não é. Até na parentela, lembra lá de José? José do Egito? Os irmãos jogaram ele aonde? No poço. De repente alguém tentou te jogar no poço, né? Alguém tentou te jogar no poço, alguém tentou te jogar, né, no poço, na lama. Alguém tentou te prejudicar, mas Deus está falando aqui por meio dessa palavra aqui, ó. Deus está falando aqui por meio desta palavra. Move-se as nações e subam ao vale de Josafá, ou seja, o vale de onde o Senhor julga. Josafá significa onde o Senhor julga. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, todo mundo que está em redor de você e que procurou te prejudicar, Deus está dizendo: eu vou julgá-los. Se é que Deus já não está julgando. Se é que Deus já não está tratando com eles. Se é que Deus já não está, pesando a mão dele. Porque Deus pesa a mão mesmo. A Bíblia fala, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está lá escrito na carta de Hebreus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí diz aqui, ó, para nós terminarmos e orarmos em seguida. Versículo de número 13. Estou em Joel capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Deus está dizendo, já é tempo de colher, é tempo de colher, é tempo de colher, é tempo de colher. Mas para você colher, Deus está dizendo, vai para o campo de batalha, não baixa a sua guarda. Ou seja, continua orando, continua determinando, continua indo para o jejum, se consagrando, dependendo de Deus. Como diz lá o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, a pessoa quer edificar, quer fazer as coisas na força do seu braço, não quer contar com Deus, ou até fala, né? Ah, meu Deus, me ajuda aqui. Mas não é só falar, me ajuda aqui. É orar mais, é se dedicar mais à oração, é se dedicar mais a buscar a face do Senhor. Aí diz aqui a palavra aqui, ó. Joel capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei. Por quê? Porque o lagar está cheio. E os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande.
Essa malícia está se referindo aos que estão em redor de Israel, às nações inimigas. Aí diz o versículo 14: multidões e multidões no vale da decisão. Esse vale da decisão é o vale de Josafá. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse vale da decisão é onde o Senhor vai julgar os povos, as nações. E essa palavra aqui é uma palavra profética, é uma palavra a respeito da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vai julgar todas as nações da terra. Todas as nações que se juntaram com o anticristo, com a besta, com o falso profeta, que se juntaram com Satanás. E aí a Bíblia nos fala, o Evangelho nos fala, a palavra nos fala que Jesus Cristo ele vai vencer o falso profeta, a besta, o anticristo, vai pegar Satanás e vai lançar ele no abismo, vai manter Satanás amarrado, preso no abismo por 1000 anos, está lá em Apocalipse capítulo 20. E durante os 1000 anos que Satanás ficar aprisionado, Jesus Cristo, ele vai reinar 1000 anos na terra. E aí a humanidade vai desfrutar de uma prosperidade da qual nunca desfrutou antes. Então, não tem essa de presidente da direita, candidato da direita ou da esquerda. Quem manda e desmanda é Jesus Cristo. Quem prospera é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele vier, ele vai governar sobre todas as nações, inclusive sobre o Brasil, Não vai ter nação da qual não esteja sob o domínio de Jesus Cristo. Todas as nações serão governadas por Jesus Cristo, diretamente da onde que ele vai governar? Todas as nações, lá de Israel, lá de Jerusalém. Será diretamente lá de Jerusalém que o Senhor ele irá governar sobre as nações. Você está entendendo? Se você ler aqui o restante, eu quero até ler aqui o restante, Porque em quase toda a mensagem agora eu tenho dado uma pincelada, falado um pouco a respeito da volta do Senhor, e é importante. Enquanto Jesus Cristo ele não volta, ele nos garante, ele disse: eu vim para que tenhas vida em abundância. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então, enquanto Jesus Cristo ele não volta, é Ele que te garante. É Ele que te garante o pão de cada dia, as vestes. É Ele que te garante a prosperidade, da qual não acrescenta dores. É Ele que te garante uma vida bem-sucedida e próspera. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Eles ajudam, quando querem, Eles só pensam, essa que é a verdade, Muitos governantes só pensam em seu bolso. Essa é a triste realidade, não só do Brasil, mas de inúmeros países. Sendo que o Brasil, em questão de corrupção, sempre foi assim, Praticamente no topo da lista. Se não é o país número 1 na corrupção, está entre os 10. Presidente, governador, prefeito, até ajuda, ajuda entre aspas, mas não vai você acordar cedo, ou não cedo, porque tem gente que não trabalha de manhã cedo, tem gente que pega, por exemplo, horário de 1 da tarde para largar 10 da noite, tem gente que pega 3 da tarde para largar meia-noite, trabalha, por exemplo, em fechamento de loja. Eu já trabalhei assim, trabalhei muito assim. Pegar 1 da tarde para largar 10, pegar 3 da tarde para largar quase meia-noite, fechamento de loja. Eu trabalhei em mercado, Trabalhei no comércio por muitos anos, mas a tua esperança está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele vier, só para terminar aqui mesmo e em seguida a gente ora, tá bom? Olha só. Joel capítulo 3, versículo 15. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo,
Jesus Cristo é o teu refúgio. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio. Não coloca a tua esperança no homem, não, que a gente pode, enfim. Muita gente aí pode se decepcionar, seja com da direita, da esquerda, enfim. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos, está falando dos gentios, né? Pessoas de outras nações, de outros povos, inclusive o Brasil. Estranhos não passarão mais por ela. Na verdade, aqui quando fala de estranhos, aqui está dizendo aqui, aquele que não é do Senhor Jesus, aquele que não permanece na sua igreja, aquele que é mau, aquele que não permanece na presença do Senhor, da casa do Senhor, ou seja, não passará por ela. Por ela aonde? Jerusalém. Aí diz aqui, e há de ser, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sintim. Você está vendo? Sabe o que isso aqui significa? Isso aqui é uma linguagem que se refere à prosperidade de Deus. Será um tempo de muita prosperidade quando Jesus Cristo estiver aqui na terra. Todas as nações da terra vão desfrutar da prosperidade que Deus tem para a humanidade. Você está entendendo? Os juízos de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurado. Aplicando essa palavra para a vida profissional e financeira e empresarial, Deus está dizendo: estou eu restaurando a tua sorte. Estou eu entrando em juízo contra os teus adversários, contra os teus inimigos. Estou eu julgando as tuas causas. Mas Deus, ele manda te dizer, para a vitória ela ser por completa, você precisa o quê? Você precisa sair da zona de conforto. Você tem que deixar de ser pacífico. Pacífico em que sentido? Acomodado. Você não pode ficar acomodado. Você tem que ir para o joelho. Você tem que ir para a oração. Você tem que depender de Deus. É isso que o Senhor está falando por meio dessa palavra. É isso. Diga ao fraco que eu sou forte. Em Deus você é forte. Você, sem Deus, você é fraco, você não é nada. Agora, em Deus você é inabalável, você é forte, você é poderoso, você é imbatível. Em Deus você é Israel, campeão de Deus, vencedor de Deus, príncipe de Deus. Quem é Israel na Bíblia? Além, claro, da nação. Quem teve seu nome mudado para Israel? Jacó. Jacó significa enganador, embusteiro, mentiroso, trapaceiro. Tem gente que fica auto se enganando, pensando, não, eu peço só saúde a Deus e parto para cima e vou conquistar. Vai nessa. Salmo 127 tá lá escrito, eu li para você. Se o Senhor não edificar, em vão aquele que trabalha. Se o Senhor não guardar, pode estar armado até os dentes. Pode estar fortemente armado. Não adianta. Se Deus não guardar, não adianta. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode ter muita segurança, pode ter grade, pode ter o que for. A casa pode estar cercada. Enfim. Pode ter todo o aparato referente à segurança. Não adianta. Se Deus não guardar... Lembra lá do John Kennedy, presidente lá dos Estados Unidos? Ele estava cheio de segurança, cheio de segurança. O cara, à distância... Se Deus não guardar, não adianta. Se não for Deus para dar escape, para dar livramento,
Então entenda, só Deus pode te livrar dos invejosos. Só Deus pode te livrar daqueles que têm olho grande. Na tua casa, no teu carro, na tua moto, nos teus bens. Ah, pastor, mas eu não tenho nada, eu sou muito humilde. Mas até o pouco que você tem, mesmo com o pouco que você tem gente que tem inveja. Mesmo sendo pouco. Se com pouco já invejam você, imagina se você tivesse muito, né? E Deus, Ele quer que você tenha muito. Mas ele quer que você tenha muito, estando com quem? Com Ele. Porque com Ele você está o quê? Está brindado. Está brindado, está protegido, está guardado. O maligno, ele não vai te tocar. E não toca mesmo, não. Não toca, não. Como disse o profeta Eliseu, Senhor, abre os olhos desse moço e mostra para ele o tamanho do exército. O tamanho do exército do Senhor ao nosso redor. Aí Deus abriu os olhos daquele rapaz. E o rapaz, ele viu carruagens de fogo, viu muitos anjos. É que nem eu. Às vezes eu saio aqui, tem gente que acha que eu ando sozinho. Não ando sozinho, não. Não ando sozinho mesmo. Humanamente, na maior parte do tempo, eu ando sozinho mesmo. Até porque está difícil você encontrar alguém humanamente para andar contigo com fidelidade, né? Mas espiritualmente falando, a segurança é forte. É forte. É uma segurança fortemente armada. E não são poucos anjos que andam comigo, não. Já teve gente que já teve visão. Aliás, já teve mais de uma pessoa. Algumas já tiveram visão, outras já tiveram sonhos. Eu já vi. O Senhor, Ele já me mostrou. Entendeu? Deus, Ele guarda, gente. Deus guarda. O mundo espiritual, ele é real. A palavra fala que apareceram 3 anjos para Abraão. E os anjos, sabe o que diz a palavra? Está lá em Gênesis capítulo 18. Os anjos, eles sabem o quê? Os anjos, eles comeram e beberam. Como é que é isso? Mas anjo não é espírito? Mas eles se materializaram. Isso é chamado na teologia de teofania. O que é a teofania? É a manifestação visível de Deus. Ou então a manifestação de um ser divino. Pode ser o próprio Deus se materializando através da pessoa do anjo do Senhor. E no caso, o anjo do Senhor, segundo os teólogos, é o próprio Senhor Jesus Cristo antes de ter sido gerado no ventre de Maria. Ou pode ser algum outro anjo. Aliás, até os demônios podem se materializar. Você sabia? Demônio também pode se materializar. Pelo menos eu já ouvi essa teoria, né? Se anjo se materializa, por que demônio não vai se materializar? Lembrando que demônio... Quem são os demônios? Os demônios é a terça parte dos anjos que vieram na rebelião com Lúcifer. Então, gente, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Às vezes a pessoa está enfrentando um espírito de atraso, um espírito de miséria, um espírito de amarração financeira. Porque você acha o quê? Você acha que o diabo, ele não quer ver você mendigando pão, não? Quando o diabo, por exemplo, quando você vê um morador de rua todo sujo, com unha para cortar, barba para fazer, fedendo a mijo, a fezes, aquilo ali é um demônio, é um espírito imundo. O diabo, ele quer fazer isso com todos os seres humanos. Aliás, o diabo, ele quer muito mais do que isso. O diabo, ele quer matar. Ele quer levar a alma de cada ser humano para o inferno. Jesus Cristo, ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, o diabo, quando ele não consegue matar uma pessoa de imediato, o que ele puder fazer para desgraçar a vida de uma pessoa, ele vai desgraçar. Porque a missão do diabo é essa, é desgraçar. Então, às vezes, a pessoa está enfrentando um problema na vida financeira e ela acha que é normal. Tem gente que fala, esses crentes, esses evangélicos, esse pessoal adora falar que tudo é o diabo,
É só você ler essa palavra aqui, é só você ler a Bíblia que você vai chegar à mesma conclusão. É verdade, o mal ele existe e o mal ele quer nos destruir. Só quem não tem discernimento espiritual que fala isso. Ah, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Se não quer acreditar que se a pessoa está com a sua vida financeira, profissional, uma desgraça, se não quer acreditar que tem um encosto, né, um espírito mau, um espírito maligno, não quer acreditar, que não acredite. Mas que existe, existe. A pessoa dizendo que acredita ou não. Pelo menos na minha concepção de fé, os demônios são reais, eles existem e é eles que causam enfermidades, depressão, loucura, brigas e causa também, sabe o quê? Miséria. A pessoa compra uma coisa, não demora muito, quebra. Entendeu? A pessoa entra na sala, não sabe se a sala é a cozinha, se a cozinha é o banheiro, né? Aquele espírito de mulambo. Casa toda suja, imunda. Aí tem aquele espírito que faz a pessoa gastar o dinheiro com vício. Aí vai lá, gasta o dinheiro com a maconha, com a cocaína, ou então com bebidas. Às vezes a pessoa não fuma, não cheira, mas bebe. Aí gasta 300, 400, 500. Só em um mês gasta o que não era para gastar. Melhor não beber nada, né? O ideal é não beber nada, ficar só em água e suco. Eu também já bebi muito, mas graças a Deus, não me faz falta nenhuma. Então o diabo ele faz isso. O diabo ele aprisiona as pessoas. O diabo mantém as pessoas em um cativeiro. Inclusive na vida profissional e financeira, na vida material. Por isso que você tem visto, por isso que a gente vê muitas pessoas que se dizem até cristãs evangélicas com a vida desgraçada, financeiramente, profissionalmente. Pessoal, e ela não vê resultado. Mas por que não vê resultado? Por que será que não vê resultado? Por que será? A resposta é essa. Porque tem ali um espírito maligno, ali impedindo da pessoa prosperar, de avançar. Isso é sério, gente. Isso é sério. Tem pessoas que vão, por exemplo, às sextas-feiras, ou hoje, né? Hoje, segunda-feira, tem pessoas que pegam, fazem trabalho para prejudicar o concorrente, para desgraçar a vida da outra. Vai lá, faz um trabalho de feitiçaria, de magia negra, para prejudicar a outra, materialmente falando. Você está entendendo? Então o mal ele existe. Porém, o bem vence o mal. O bem vence o mal. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos clamar as forças do bem. Nós vamos clamar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos nesse momento clamar ao Senhor. As horas se avançam. Eu quero nesse momento determinar. Por isso permaneça na live. Eu já volto orando. Permaneça. Vamos unir pela fé nesse momento. Vamos determinar nessa hora. Os espíritos de miséria, de amarração, de olho grande, espírito do atraso. Vamos nesse momento determinar. Se possível, feche seus olhos. Vamos nos unir pela fé nesse instante e determinar. Porque a palavra diz que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz brilhará em teus caminhos. Então vamos determinar nesta hora. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu uno a minha fé. Sim, eu uno a minha fé com a fé desse homem, com a fé desta mulher. Eu quero, meu Deus, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero, meu Pai, determinar. O mal, ele existe. O mal, ele é tão real quanto o Senhor. O mal, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Quantos são aqueles, meu Pai, que estão com a sua vida profissional, financeira, amarrada, destruída? Diz a tua palavra que
o teu povo, houve uma época que o teu povo estava recebendo um salário num saquetel furado. E talvez seja o caso desse homem, o caso desta mulher, o caso desta pessoa. Talvez essa pessoa tenha recebido o seu salário, os seus recursos, como se fosse um saquetel furado. Quando ela se dá conta, cadê o recurso? Cadê o dinheiro? Já não tem mais. Talvez, meu Pai, essa pessoa esteja num cativeiro. Eu li na sua palavra que o povo de Judá, de Jerusalém, eles estavam cativos. Mas o Senhor falou: eu removerei o cativeiro. Eu irei remover o cativeiro de Judá e de Jerusalém. E o Senhor foi lá e o Senhor removeu o cativeiro do seu povo. O Senhor tirou o seu povo das mãos dos inimigos. Talvez os inimigos dessa mulher, desse homem, seja as dívidas, seja o espírito de atraso, essa pessoa que já era para estar com a vida lá na frente. Talvez, meu Pai, talvez o inimigo dessa pessoa, na sua vida profissional e financeira, como eu já disse, seja as dívidas, ou talvez seja, meu Pai, a inveja. Tem muita gente invejando. Tem gente até que fala assim: mas eu não tenho nada. Mas até o pouco que a pessoa ela tem já é o suficiente para o outro invejar, o vizinho invejar, o colega de trabalho invejar, até aquele que se diz ser irmão, o da igreja, invejar, até mesmo aquele que é da parentela. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o marido, a esposa, o irmão, a irmã. É a mais pura realidade. Essa é a mais pura realidade. A própria palavra nos mostra. José foi hostilizado pelos seus irmãos, foi lançado no poço e depois foi vendido. Mas tudo colaborou e tudo contribuiu para que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse, que foi no trono, no lugar de honra. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, livre essa pessoa, meu Pai, do cativeiro. Livre essa pessoa da prisão. Se é dívida, livre essa pessoa das dívidas. Livre essa pessoa, meu Deus, de todo ataque do mal. Olho grande, inveja, trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Que todo o mal, meu Pai, que rogaram contra essa pessoa, que lançaram contra essa pessoa, que o Senhor venha dar o escape e o livramento agora, em nome de Jesus. Fazendo com que a tua bênção, a tua prosperidade alcance a vida desta pessoa. Nós lemos na sua palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão aquele que trabalha. Então ajuda, meu Pai, ajuda a casa dessa pessoa a ser edificada, faz com que essa obra termine, seja concluída, meu Pai. Faz com que esse espírito de atraso seja arrancado, esse espírito que está travando, que está impedindo essa pessoa de avançar, essa pessoa concluir a obra do seu empreendimento, da sua loja, do seu estabelecimento comercial. Livre essa pessoa, meu Deus, de todo o ataque do mal, cerca, meu Deus, a morada espiritual dessa pessoa. Livre essa pessoa nesse instante, meu Pai. Livra ela do espírito de miséria. Livra ela do espírito de miséria, do espírito de pobreza, de miséria. Tem gente que acha que ser humilde é andar todo maltrapilho, largado, rasgado, com roupas velhas. Não, Deus pode até permitir que a pessoa ela passe por um momento de dificuldade. Agora, a pessoa permanecer em dificuldade, não é prova não. Prova tem começo, meio e fim. Está escrito na sua palavra, meu Deus, que engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Então, meu Deus, eu profetizo e determino agora como um fato consumado para a glória do teu santo nome, que a tua prosperidade, que a prosperidade do Senhor, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto, é sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher. Peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, que de hoje em diante essa pessoa venha profetizar ao seu respeito: eu sou campeão de Deus, eu sou vencedor de Deus, eu sou vencedora do Senhor.
Eu sou forte em Deus, eu sou inabalável, eu sou imbatível. Com Deus eu posso todas as coisas. Com Deus eu estou protegido. Com Deus eu edifico e eu termino. Eu vou até o fim e eu concluo o que eu comecei. Então que essa pessoa, meu Deus, venha profetizar a respeito dela. Eu sou forte em Cristo Jesus, em Deus eu sou mais. Sim, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Começa a declarar isso nesse momento. Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. O diabo não pode me parar. Os demônios não podem me parar. Os filhos do diabo não podem me parar. Porque maior é o que está comigo. Eu sou vencedor de Deus. Eu sou vencedora de Deus. Eu sou príncipe do Senhor. Eu sou princesa do Senhor. A prosperidade de Deus é sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre as minhas mãos, sobre os meus celeiros, sobre a minha despensa, sobre a minha conta bancária. Tem gente que até pensa assim, isso é loucura. Orar para ter dinheiro. Não é orar para ter dinheiro, não. É orar para ter a bênção de Deus. A bênção de Deus. Porque está escrito na palavra, sereis cabeça e não cauda. Terás muito para emprestar e não irás pegar emprestado. Serás cabeça e não cauda. Estarás sempre por cima e jamais por baixo. Então, meu Deus, que a tua bênção que faz com que o homem, a mulher prospere, alcance essa pessoa. Que no término dessa oração, desse clamor, que haja, meu Deus, respostas. Se solicitar oração pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo grupo lá do Zap, aqui pelo Face, onde tiver, meu Deus, um pedido de oração, abre as portas, escancara nessa hora, meu Pai. Faz com que a causa na justiça seja ganha. Faça com que chegue clientes, novos clientes. Envia, meu Deus, envia compradores. Faz essa pessoa fechar bons negócios. Faz essa pessoa ser sucedida. Faça, meu Deus, com que haja testemunhos que venham bem dizer e glorificar o teu santo nome. Então assim, meu Deus, nós oramos e já cremos pela fé para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que assim seja feito, como um fato consumado para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por vir em resposta, por me abençoar, por me fazer próspero e bem-sucedido, por me fazer cabeça ao invés de cauda, por me fazer com que eu esteja por cima e não por baixo. Comece a agradecer a Deus nessa hora. Você vai dar o teu testemunho de fé. Não somente creia e tome posse. Não somente profetize ao teu respeito. Eu já sou vencedor, eu já sou vencedor em Deus. Eu já sou vencedor. Eu já venci os meus inimigos. Eu já venci o espírito de inveja, de amarração, espírito do atraso, espírito de inveja, de olho grande, de miséria. Começa a declarar isso ao teu respeito e começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Começa a agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então somente creia e tome posse. Eu estou aqui com azeite. Eu não sei se você tem um azeite aí. Eu vou pedir você para que você faça um ato profético, tá bom? Ato profético. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Se você não tiver azeite, você pode usar. Se você não tiver azeite, você pode usar óleo de cozinha, tá bom? Faz o seguinte, pega aí o azeite ou então um óleo de cozinha, você vai consagrar, vamos consagrar nesse momento. Meu Deus, o azeite é símbolo do teu espírito, e aonde há o espírito do Senhor, a liberdade. Então, meu Deus, que quando essa pessoa usar do azeite que ela está consagrando juntamente comigo aqui diante do Senhor, que o teu poder se manifeste,
Está escrito que a unção ela despedaça o jugo. Então que todo jugo, meu Pai, de miséria, de amarração, de espírito do atraso, que todo espírito, meu Pai, contrário ao teu espírito, seja arrancado, meu Pai, dos caminhos dessa pessoa, do lar dessa pessoa, do estabelecimento comercial desta pessoa. Aonde ela lançar, aonde ela colocar, meu Deus, esse azeite está sendo consagrado a Ti. Que o Teu poder se manifeste, trazendo prosperidade, porque o azeite é símbolo também de prosperidade. Azeite é símbolo de prosperidade. Então que haja prosperidade, que haja a destruição do jugo do maligno, jugo do mal, para que em seguida haja prosperidade da parte do Senhor. Então assim, meu Deus, nós consagramos pela fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu senti aqui o Senhor tocar nos meus lábios enquanto eu estava falando, hein? Que coisa forte, tremenda. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o azeite e joga na sala da tua casa, joga no teu quintal, aonde você quer a prosperidade de Deus. Vai lá na tua despensa, coloca lá um pouco do azeite que você consagrou. Você que está com obra em casa, coloque em cada cômodo. Você que quer reformar a sua casa, ou então você que está construindo a sua casa, né? Você que casou recentemente, está construindo a casa, está querendo sair da casa da sogra para ter a sua própria casa com a sua esposa ou com o seu marido. Então, você vai lá no terreno, joga lá para aquela obra avançar, progredir. Você que tem aí um comércio, você vai fazer a mesma coisa. Você vai jogar lá, ó, na frente, na entrada, entendeu? Mas tem que ser num momento, num horário de preferência que ninguém veja, tá? Só Deus vai estar vendo. A não ser que tenha algum vizinho ali de madrugada olhando, né? Que sempre tem alguém espionando, né? Mas procure fazer isso de preferência de madrugada, por volta de meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã. Rapidamente tu vai assim, ó, joga assim, ó, na entrada da sua casa, tá bom? Tá bom? Você que tem um comércio aí, um estabelecimento, faz isso. Você que vende mercadorias, você pode ungir as suas mercadorias, tá bom? Você pode ungir a mercadoria. Glória a Deus. Faz isso. Usa do azeite com essa fé. Utilize o azeite com essa fé. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando, tá? Essa foi a única live do dia. Só vou retornar amanhã, tá bom? Amanhã, terça-feira. Aliás, para não dizer que eu vou voltar só amanhã, aliás, vou voltar amanhã, né? Com a permissão do Senhor. Mas aí eu vou voltar às 3 da manhã, tá? 3 da manhã. Vou fazer uma live às 3 da manhã com a permissão do Senhor. 3 da manhã e outra no horário de meio-dia. Tá bom? Então é isso, eu vou estar encerrando, mas antes eu quero orar pelos semeadores do Deus vivo. Deixa eu orar nesse instante. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos os semeadores do Deus vivo. Que a Tua presença, que é poderosa, que faz com que haja prosperidade aonde há só escassez. O Senhor é aquele que multiplica pães, que multiplica o azeite, a farinha. Que nesse momento o Senhor venha abençoar de maneira poderosa, de maneira abundante, a vida de todos os semeadores do Deus vivo. Todos aqueles que têm sido patrocinadores, que têm sido mantenedores desse ministério. Que o Senhor venha honrá-los com todas as sortes de bênçãos. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse que aquele que me serviu, o Pai o honrará. Então, honra os Teus filhos nessa hora, meu Pai. Quem tem dívida, que venha ter todas as suas dívidas quitadas. Aquele que tem, meu Pai, uma obra parada, que venha ter a sua obra finalizada ainda este ano, antes que o ano acabe. Envie os recursos, meu Pai. Envie os recursos para a mão de obra, para o material, para tudo, meu Deus. Faz os Teus filhos serem prósperos e bem-sucedidos. Está escrito que aqueles que são do Teu povo haverão de ser cabeça e não cauda, terão muito para emprestar e até para dar, estarão sempre por cima e jamais por baixo. Então, abençoa, meu Pai, os Teus filhos nessa hora. Abençoa a despensa, abençoa o trabalho das mãos. Toma nas Tuas mãos também, meu Deus. Eu te apresento nesse momento aqueles que têm um desejo sincero de contribuir. Essa pessoa que ouviu a Tua palavra, que participou do momento da intercessão também.
ela que se sente abençoada, se sentiu abençoada pela palavra, se sentiu abençoada pela intercessão, que ela venha de maneira voluntária, meu Pai, se tornar semeadora desse ministério. Por isso eu peço nesse momento, dá a ela a semente, dá a ela o recurso, porque é o Senhor que dá o recurso, não há nada que o homem receba que não venha de Ti, que não venha do alto. Então eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos, meu Pai. Que aquele que não tem o recurso, quando receber o milagre financeiro, quando tiver o recurso nas suas mãos, que essa pessoa venha ser fiel ao Senhor, que é o autor do milagre. Que essa pessoa venha honrar o Senhor por meio desse ministério. Então assim, meu Deus, eu peço nesse instante pela vida dos semeadores do Deus vivo, como também por aqueles que estão se compromissando nesse momento. Tenho desejo de contribuir com essa obra. Que todos sejam abundantemente abençoados pelo Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Você que quer contribuir com esse ministério, Colunas da Casa do Deus Vivo, né? Você que quer contribuir com esse ministério de maneira voluntária. Paulo ele fala que a oferta ela tem que ser voluntária, tem que ser com alegria, não pode ser por constrangimento, né? Você que quer contribuir com esse ministério, porque todo ministério vive de doações, vive de contribuições. E o Ministério Deus Vivo, né? O Ministério Denison Souza também não é diferente. Então você que se sente grato, né? Pelas ministrações da palavra, pelas intercessões, você que quer honrar o Senhor Jesus, porque Jesus Cristo ele disse, aquele que me servir o Pai honrará. Então, você que quer contribuir com esse ministério, quer doar, né, quer fazer uma doação, você venha fazer o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, vai escrever, como eu falei bem no início da live, você vai escrever proverá, e aí abaixo da palavra proverá você vai escrever o seu nome por completo, e abaixo do seu nome por completo você vai escrever tudo aquilo que você quer apresentar como projeto diante de Deus. E aí você vai fazer assim, ó, você vai colocar no meio do seu pedido, você vai colocar uma oferta voluntária, de qualquer valor monetário, qualquer valor. Através do Pix, você pode contribuir qualquer valor. Se não me engano, eu acho que o valor mínimo é R$1, ou até com menos, não sei. Mas eu acho que o valor mínimo é esse. E aí você vai fazer a sua doação, segundo aquilo que você propôs no seu coração para contribuir, e você vai apresentar a Deus a sua oferta voluntária, a sua doação, entendeu? Você vai apresentar diante de Deus e em seguida você vai nos enviar através do Pix. Por isso tome nota aí do Pix, né? O número do Pix 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. Esse é o número da chave Pix, que é o mesmo número do WhatsApp, 21 979 99 3686. É o mesmo número, tanto chave Pix quanto lá do WhatsApp. E aí, depois de você fazer a sua doação, você vai tirar o print do comprovante, vai nos mandar lá para o WhatsApp, nós vamos pegar o seu nome, vamos colocar no livro de oração dos semeadores do Deus vivo e estaremos orando pela sua vida profissional, financeira e também todas as outras áreas, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas. Glória a Deus. Então faça a sua doação, honre o Senhor Jesus e esteja certo de que Deus irá honrar por demais a sua vida, em nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco.
Por isto, vamos em frente, olhando sempre para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor e até às 3 horas da manhã, né? Ou se não, pelo horário de meio-dia de amanhã, tá bom? Amanhã é cura divina para o corpo e também para a alma. É a terça-feira da manifestação e do poder da glória do Deus vivo. É a terça-feira da cura divina, tá bom? 3 horas da manhã eu entro, tá? E aí depois volto no horário de meio-dia com a permissão do Senhor, tá bom? Muita luz para todos, uma semana de vitória, de muitas bênçãos. E não se esqueça, compartilha aí a live aí, tá? Compartilha o vídeo, abençoe vidas. Quem é salvo quer salvar. Quem já foi ajudado, né, se sente grato. E por se sentir grato, por um dia ter sido ajudado pelo Senhor, agora quer fazer o quê? Quer que outras pessoas também sejam o quê? Ajudadas. Então faz isso. Compartilha esse vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que com quem você compartilhar, eu tenho certeza que a palavra vai abençoar muito a vida da pessoa e também a intercessão. Então compartilhe e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Até às 3 da manhã, e também no horário de meio-dia de amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Muita luz, graça e paz.